E nessa noite, quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 2. Eu leio a partir do versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, onde nós temos a Tua palavra lida dentro desse culto. O Teu nome já foi exaltado através dos cânticos espirituais. O Teu nome foi adorado também através das contribuições. E agora, Deus, nós temos a Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar em cada coração que está aqui nessa noite. Ó Senhor, como eu preciso de Ti. Dependo do Senhor, quero ser apenas instrumento nas Tuas mãos. Usa minha vida, Senhor, para que cada um dos meus irmãos aqui nessa noite possam sair daqui edificados na Tua palavra. E assim, Deus, eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Queridos, o texto aqui, ele vai nos apresentar como a igreja primitiva, ela vivia naqueles dias, naqueles tempos, em Jerusalém. Lucas, o autor do livro de Atos, ele vai descrever para nós aqui como aquela igreja vivia o evangelho. Lucas, ele vai descrever para nós aqui como que aqueles irmãos, eles cuidavam uns dos outros. Como que aquela igreja tinha zelo na palavra de Deus. E era reconhecida pela sociedade em volta. Interessante que hoje, nos nossos dias atuais, nós vamos ver muitos grupos que se denominam igreja, com as suas mais diferentes formas de ser igreja, de vivenciar igreja. E muitas vezes nós vamos ficar perguntando, será que isso é igreja? O que esse pessoal está fazendo aqui? Isso é igreja? Interessante que há vários tipos de igreja. Há igrejas que são como família. Lugar de carinho, de aconchego, pertencimento, local de amor, perdão. É família. Irmãos que cuidam uns dos outros. Também nós vamos ver igrejas que são como hospitais. Igreja hospital. Para outros, a igreja é um lugar de cura. Igreja é um lugar, igreja hospital, um lugar de restauração, terapia, lugar de feridos, crentes feridos de guerra. A igreja enfatiza o aconselhamento, o cuidado emocional das pessoas. A igreja capela, com a responsabilidade de reduzir a dor das pessoas. Mas para alguns outros, igreja é escola. É o aspecto do ensino, da educação pedagógica, de cursos, estudo da Bíblia, analisa a vida, sala, em grupo. Para muitos outros, igreja é exército. A igreja é um exército, ela está engajada numa constante batalha espiritual. Ela está em luta, ela está num estado de alerta. Todas as suas orações, ao enfoque, é voltada para o confronto contra o inimigo. Para alguns outros, igreja é um asilo. A igreja vai envelhecendo, os irmãos vão adquirindo cabelo brancos, tempo de descanso, tempo de esperar a morte, um local para você relaxar, você esperar a volta de Cristo. A igreja vai envelhecendo com a comunidade, não tem jovem,
não tem criança, a igreja vai envelhecendo. Vamos ver alguns outros grupos religiosos que parecem mais uma igreja Disneylândia. É um perfil que está crescendo muito. Lugar de entretenimento, lugar de eventos, lugar onde tem as melhores bandas da parada estão lá nessas igrejas. Perfeitas equipes, tudo organizado, mas não pode faltar evento. Características de igreja. Algumas outras vão se parecer com shopping center, igreja, shopping center. Todos os ministérios precisam de pessoas para consumir o que produzem. A ênfase nesse tipo de igreja está em produzir produtos, para que esses membros, quando vão à igreja, as suas necessidades, elas possam ser alcançadas ali. A ênfase é assim: aquele crente vai nessa igreja, ele vai consumir. Tudo que ele precisa está ali. Crente cliente. A igreja vai produzir todo o culto, toda a liturgia para atender, para agradar esses crentes que ali entram. E esse crente vai ali para consumir aqueles produtos. E num aspecto mais negativo, sabe aquela religião de matriz africana, Umbanda? Já ouviu falar da Umbanda? Em aspectos mais negativos, há igrejas evangélicas que mais estão se umbandinizando. Há uma umbandinização de muitas igrejas assim. Elas vão adquirir algumas manifestações pagãs. Elas vão se utilizar da água, das pedras, do óleo e de outros objetos que vão se tornar sagrados. Esses objetos vão fazer parte dos cultos, da liturgia dessas igrejas, onde eles vão achar que ali vai ter poder desses objetos. Igrejas assim, elas fazem muita coisa. Igrejas assim vão ter muitas atividades, mas falham em apresentar um evangelho genuíno. Falham em apresentar a verdadeira mensagem deixada por Jesus. Elas têm atividades, mas perdem o foco principal na essência dos princípios da Igreja de Cristo. Mas quando nós nos deparamos com esses versículos aqui, do capítulo 2, a partir do 42, nós vamos ver uma igreja que vive o Evangelho de tal forma, nos chama atenção e nós precisamos observar. A maneira que esses crentes vão viver aqui o Evangelho vão chamar a nossa atenção para que possamos fazer uma avaliação, uma reflexão, se as nossas práticas bíblicas, se a nossa vida, a nossa cultura de igreja tem a ver com o que esses irmãos fizeram, vivenciaram nos seus dias. Então eu convido você para juntos nós observarmos o que esses irmãos faziam no temor de Deus. Então deixe a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra de Deus. Pois bem, qual o contexto aqui? O que está acontecendo aqui nesse capítulo 2? Após o discurso do apóstolo Pedro na festa de Pentecostes, uma multidão foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. E sob a ação do Espírito de Deus, o texto vai dizer que quase 3.000 pessoas creram em Jesus como Filho de Deus, confessando como seu Senhor, seu Salvador, arrependendo seus pecados e declarando a sua fé em Cristo. E nesse texto aqui, do capítulo 2, Lucas vai nos mostrar como que esses crentes agora viviam essa fé. Depois que se converteram, como que eles iam desenvolver a fé cristã agora? Como a igreja primitiva vivia naqueles dias? Ela vivia baseada nos princípios da palavra de Deus. Esses princípios que essa igreja vivia estão aqui a partir desse 42, eu chamo a sua atenção. No versículo 42, nós encontramos aqui que os crentes viviam perseverantes. Primeiro, eles viviam perseverantes na doutrina dos apóstolos. Aqueles crentes, eles eram encorajados a permanecerem nos ensinos de Jesus. Aqueles líderes ali eram os apóstolos. Foram testemunhas oculares do ministério de Jesus.
Tudo que eles estavam ensinando aqui para essa igreja, eles haviam aprendido naquele contexto há 3 anos atrás com o mestre. Eles viram Jesus praticando, viram Jesus fazendo, aprenderam com Jesus e agora, por ter feito aquele estágio ao lado do mestre, eles estavam tendo a oportunidade de compartilhar, dividir o que aprenderam com Cristo agora com aquelas vidas. E esses ensinos proporcionaram maturidade na vida daqueles crentes. Mas além deles permanecerem, perseverarem na doutrina, o texto também vai dizer que eles perseveravam na comunhão. Aqueles novos crentes, eles tinham alegria em desfrutar da comunhão uns com os outros. E a comunhão aqui era importante para aqueles irmãos. Eles sentiam o desejo de estar próximos um do outro, de vivenciar a sua fé lado a lado. Era importante compartilhar os problemas da sua vida com os outros irmãos, porque ali eles estavam juntos. E quando nós lemos o Salmo 133, versículo 1, Davi escreveu algo aqui sobre comunhão, quando ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, mas também esse texto vai dizer que eles perseveravam no partir do pão. O partir do pão nós conhecemos também como a ceia do Senhor. Aqueles novos convertidos aprenderam que os apóstolos de Cristo estavam ensinando de que quando eles comiam pão, simbolizava o corpo de Jesus. Quando eles participavam da ceia, quando eles bebiam o cálice simbolizava o sangue de Jesus. Então eles participavam daquele momento entendendo a importância daquele memorial. Mas o texto também vai dizer que eles perseveravam na oração. E esses novos crentes aqui, eles eram encorajados a permanecerem na prática da oração. Esses novos crentes eram encorajados a orar. E esses apóstolos estavam ensinando a eles sobre oração, porque nos dias de Jesus, eles aprenderam com Jesus sobre oração. Eles viram em Jesus alguém referência para orar. Jesus separava momentos, separava horas para orar, interceder. Ele passava madrugadas orando. E aqueles apóstolos aprenderam isso com Jesus e replicaram nesses ensinos para esses novos crentes naquela igreja, de que eles necessitavam perseverar em oração, buscar a presença do Senhor. Alguns aspectos que é muito importantes que eles perseveravam. Mas o versículo 43, queridos, esse versículo 43 vai dizer que esses novos crentes tinham temor a Deus. No coração de cada pessoa, de cada vida daquela igreja, ali havia temor a Deus. Os prodígios, os sinais que eram feitos pelos apóstolos, ali eles estavam debaixo do temor a Deus. A mensagem que estava sendo compartilhada naqueles dias, eles falavam debaixo do temor do Senhor, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E os sinais que ali aconteciam, os milagres que ali aconteciam, era para confirmar a mensagem que eles estavam pregando. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é reconhecer quem Deus é. Aqueles crentes estavam reunidos e sabiam que Deus era o Todo-Poderoso. Aqueles crentes estavam reunidos sabendo que o Senhor era digno de toda adoração, de toda reverência. E eles entendiam a importância de viver em obediência, estar submissos à vontade de Deus e procuravam santidade e comunhão com o Senhor diariamente. Então era uma igreja que perseverava em muitos aspectos. Mas além de viverem perseverantes, além de buscar o temor a Deus, o versículo 44 vai dizer que aqueles crentes estavam juntos. Os membros dessa comunidade, eles gostavam de estar ao lado dos seus irmãos. Eram cristãos,
mas tinham práticas judaicas como ir ao templo. E certamente quando iam ao templo, eles iam juntos. O texto vai nos mostrar que esses crentes demonstravam o seu amor fraternal àqueles que passavam por dificuldades. Você vai ver aqui o texto. A comunhão era tão grande que quando descobriam que alguém estava passando por necessidade, quando alguém ali estava passando por dificuldades financeiras, eles não eram apegados ao dinheiro, mas faziam com que o dinheiro pudesse servi-los, ajudá-los nas mais diversas dificuldades. E o texto vai dizer aqui, Lucas vai dizer para nós, que eles chegaram a ponto de vender seus bens para suprir as necessidades daquelas pessoas mais carentes. Olha o que nós podemos aprender com a vida desses crentes aqui, queridos. O versículo 46 aqui vai nos mostrar que esses crentes desenvolviam a sua fé uns com os outros. Esses crentes, eles eram judeus, mas convertidos ao Evangelho. Desenvolviam a sua fé no templo. Participavam dos momentos de adoração no templo. Isso acontecia de manhã e à tarde. Então, certamente, eles iam ao templo para adorar ao Senhor. Mas, além de desenvolver a sua fé lá no templo, junto com aquele grande grupo, eles também desenvolviam a sua fé nas casas, no partir do pão, no alimentar junto. Enquanto eles estavam lá naquele grande grupo lá no templo, adorando aquela adoração comunitária, eles vivenciavam a sua fé no pequeno grupo. E aí eles faziam as suas refeições com alegria e humildade. O texto vai dizer que eles louvavam a Deus. Eles não se isolavam, não ficavam sozinhos. E muito mais, além deles desenvolverem a comunhão uns com os outros, Lucas vai dizer que eles ganhavam a simpatia do povo. O povo vendo aquela comunidade, o povo vendo aquelas pessoas se unindo, ajudando uns aos outros. O povo via que eles oravam. O povo via que ali Deus fazia sinais. A sociedade, a vizinhança, os incrédulos eram simpáticos com aqueles irmãos. Eles ganhavam a simpatia do povo. É o que Lucas está dizendo para nós aqui. Esses crentes eram perseverantes. Eles tinham temor a Deus, eles estavam juntos, desenvolviam a sua fé uns com os outros. Mas aqui no versículo 47 vai dizer que esses crentes experimentavam uma multiplicação de discípulos. Além de tudo isso que acontecia, todos esses princípios que eles vivenciavam, colocavam em prática, eles experimentavam uma multiplicação de crentes. E quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos um crescimento numérico, mas também um crescimento espiritual. Havia um crescimento numérico, mas também espiritual. Vamos voltar aí no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. No capítulo 1, no versículo 15, o texto vai dizer, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. No capítulo 1, versículo 15, o texto vai dizer que ali eles eram 120. Agora, vamos lá no capítulo 2, no versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, olha o crescimento numérico que está acontecendo aqui nessa igreja. Mas além de um crescimento numérico, havia um crescimento espiritual. Esse crescimento veio do Senhor. Era o Senhor Deus que estava abençoando aqui esse povo. Tudo que eles estavam fazendo era para glorificar a Deus. Olha como que nós, igreja, precisamos olhar para esses princípios e colocá-los na nossa vivência, na nossa prática cristã.
Quando eu olho aqui, queridos, para esse texto, eu vejo que a mensagem principal dele, a grande ideia aqui desse texto, é que a fé cristã e o temor ao Senhor são desenvolvidos sob a palavra de Deus, na companhia de outros irmãos em comunhão. A fé cristã, o temor ao Senhor, são desenvolvidos sob a palavra de Deus, na companhia de outros irmãos em comunhão. O que eu entendo aqui? É que para que a igreja venha desenvolver ainda mais, buscar na palavra do Senhor, um temor ao Senhor, somente vai acontecer em Deus, nas Escrituras, mas sempre com outras pessoas por perto. Como é importante nós vivermos a fé na companhia de outros irmãos. Como é importante nós vivermos os princípios da palavra de Deus com pessoas do nosso lado, que vão nos ajudar no crescimento espiritual, que vão nos ajudar na caminhada. Talvez hoje você está desanimado, mas porque aquele irmão falou, irmão, vamos hoje, mas está chovendo, não tem problema não, vamos assim mesmo. E você vai. Você está desanimado, está passando por um problema em casa, ou um problema lá no trabalho, na escola, no meio da família. Você compartilha isso com alguém da igreja, e esse alguém da igreja vai te encorajar, vai orar por você, vai te acompanhar, vai visitar você, e você vai sentir alegre, encorajado, você vai entender que nesses momentos de dificuldades é o momento de voltar para o Senhor, voltar para a palavra, ter pessoas do seu lado para te ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. E você vai ver como é importante buscarmos a fé ao lado de pessoas ao nosso lado. Pessoas que temem ao Senhor. Olha para o versículo 42 aí no capítulo 2. Versículo 42, ele vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto, queridos, diz que esses cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui, ela vai apontar para a pessoa e a obra de Cristo. O que os apóstolos estavam ensinando ao povo para que eles pudessem perseverar, os ensinos que os apóstolos estavam trazendo para aquela igreja, esses ensinos foram que eles aprenderam do próprio Cristo. Então esse texto aqui, esse versículo 42, ele está apontando para a obra de Jesus. Ele aponta para Cristo, ele aponta para o Messias. E se nós nos perguntarmos quem é Jesus, o que você responderia? Podemos responder, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, o texto vai dizer que após Jesus ser batizado, saiu do rio Jordão, uma voz do céu exclamou. E o que essa voz dizia? Esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. O próprio Deus falando do seu Filho. O próprio Deus afirmando acerca do Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer mais sobre Jesus? O que Jesus fez? Qual foi a obra que Cristo fez? A obra que Cristo fez está lá em João 3, versículo 16. Podemos recitar esse texto juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus fez? Jesus, ele deu a sua vida, morreu na cruz para a salvação dos homens. João afirmou essa verdade no capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus ele veio ao mundo, porque Deus amou o mundo, isto é, Deus amou o homem. E a prova do amor de Deus, a prova do sentimento do Senhor em relação ao homem caído, ao homem pecador, foi trazer para ele Jesus Cristo, seu unigênito. E todos aqueles que creem no unigênito, eles têm a vida eterna. E foi isso que o apóstolo Paulo afirmou quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 10. Vamos lá? Abra comigo. Deixa marcado aí, Atos. Romanos capítulo 10.
versículos 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. O texto vai dizer: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando, a obra que Cristo fez. Você precisa confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Cristo veio ao mundo, fez a sua obra lá na cruz. Mas é necessário que você creia, é necessário que você confesse Cristo como Senhor e Salvador. Você, com as suas próprias palavras, com a sua boca, você tem que confessar que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Porque uma igreja que se fortalece, que se estabelece na palavra, é uma igreja onde confessa a sua fé em Cristo. Você tem confessado a sua fé em Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que por acaso pode estar aqui nos visitando nessa noite, ainda não fez uma declaração, ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador? Eu digo para você, querido visitante, querido amigo que está aqui conosco nessa noite, Jesus Cristo veio para morrer na cruz por você. Jesus veio a esse mundo entregar a sua vida como prova do amor de Deus. E cabe a você confessar, crer nessa obra de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você precisa crer, mas também confessar. Uma igreja que está estabelecida na palavra de Deus é uma igreja onde ali aqueles crentes confessam a Cristo como o Senhor e Salvador, crendo que Ele é o seu Senhor. Por isso, essa igreja persevera nos ensinos da palavra. Queridos, portanto, o livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47, ele vai nos ensinar, ele vai ensinar a igreja a permanecer nos princípios de Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus está concluindo o seu Sermão do Monte, e ali ele vai descrever a parábola de um construtor. Ele vai contar a história de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O texto vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus, terminando aqui o seu sermão, e vai trazer, ilustrar com sabedoria essa parábola, vai mostrar a vida de um construtor que construiu a sua casa sobre um fundamento sólido. O alicerce é a prática dos ensinamentos de Jesus. Esse alicerce firme. Quando nós temos a prática, quando a igreja vive a prática dos ensinos de Jesus, essa igreja está fortificada, alicerçada nesses ensinos. As tempestades que ele vai trazer para nós aqui, elas vão representar as adversidades, as dificuldades, as lutas da vida. E quantos de nós aqui temos passado, sofrido problemas, adversidades? Talvez para você ter vindo hoje aqui, foi uma luta. Talvez para você ter estado aqui, exigiu de você muita coragem. E você ficou pensando: eu vou, eu fico, eu vou, eu fico. Está chovendo, eu vou, eu fico. Mas você disse: eu vou. Mas porque você tomou essa decisão, porque a sua vida está alicerçada na prática dos ensinos de Jesus. Uma casa que é construída sobre a rocha simboliza que ela está resistente às tempestades. Simboliza que ela está resistente às adversidades. Talvez eu estou falando aqui para homens e mulheres que têm aí
10 anos de vida cristã, 15 anos de vida cristã, 20 anos. Em breve nós vamos ter irmãos que vão passar pelas águas, vão vivenciar a sua primeira ceia do Senhor. E como eles precisam da companhia desses irmãos mais experientes para ajudá-los dia a dia a enfrentar as dificuldades. Mas quando nós estamos solidificados, estamos em pé sobre essa fé, sobre essa confiança do Senhor, na palavra do Senhor, as lutas, as tempestades, os problemas que nós podemos e vamos enfrentar na vida, nós vamos suportá-los. Porque nós teremos e experimentaremos a doce paz do Senhor na nossa vida. Doce paz essa que mesmo em dias de lutas, mesmo em dias de crise, nós vemos prevalecer. Assim nós poderemos viver os princípios da palavra de Deus. Então nós aprendemos aqui nesse texto, concluindo, queridos, a igreja deve estar alicerçada na Escritura Sagrada. A palavra de Deus é que vai direcionar a vida da igreja, todas as ações da igreja. Uma igreja que está alicerçada nas Escrituras Sagradas é uma igreja onde deixa o Senhor falar, agir de acordo na palavra. Olhamos para a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, útil para corrigir, útil para educar. Por isso que nós precisamos da palavra. E se nós vivemos a essência dos princípios da palavra de Deus, estamos alicerçados nela. A igreja que vive os princípios da palavra, ela está alicerçada no Senhor, na rocha que é Cristo. Vamos passar lutas, sim, momentos altos, momentos baixos, mas temos no temor do Senhor, temos a palavra para nos fortalecer, para que a igreja possa viver os princípios da palavra de Deus em comunidade. Além de estar alicerçada na Sagrada Escritura, ela deve desenvolver a comunhão com seus irmãos. Aprendemos aqui no texto. A comunhão entre os irmãos, ela é fundamental para permanecermos na fé. Os irmãos aqui estão vivendo um momento gostoso, um momento abençoador, e tudo isso porque os irmãos estão se unindo. Prova essa que amanhã vai ter um grupo aqui, um batalhão, pastor William, para trabalhar, para servir. E vão fazer isso na alegria, no temor do Senhor, em comunhão. Nós fazemos parte da família da fé. Quando nós fazemos parte da família da fé? Quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Fazemos parte da família de Deus e somos agora membros do corpo de Cristo. Por isso que é importante nós nos importarmos uns com os outros. Mesmo se vocês não tivessem essa estrutura linda que estão, mesmo se vocês não tivessem isso, mas tendo a comunhão, o amor uns com os outros, isso é o essencial. Porque não é o ambiente, não é as paredes, mas são as vidas, são as pessoas. Quando elas olham uma para a outra e vê a imagem de Cristo, quando elas olham uma para a outra e vê, olha, eu estou com você, nós passamos por dificuldades, mas a palavra de Deus nos encoraja a permanecer no Senhor. E vivemos a fé. E Paulo escreveu aos Romanos, afirmando, capítulo 12, versículo 15, alegre-se com os que estão alegres e chore com os que choram. Comunhão, alegria, pertencimento, caminhar junto, viver a fé junto. Para que a igreja possa viver os princípios da palavra de Deus em comunidade, ela precisa ser temente a Deus. Irmãos, nós devemos desenvolver a fé, mas com temor a Deus. Nós não podemos perder esse temor do Senhor. Quando os irmãos vierem aqui para louvar, para tocar, é para o Senhor. Quando nós viemos aqui à frente para pregar, devemos falar no temor do Senhor. Você, quando entra aqui na igreja, o seu viver aqui, o seu tempo aqui é de temor e reverência ao Senhor. E quando nós saímos daqui e vamos para os nossos lares, vamos ter uma semana pela frente, viver esses dias no temor do Senhor, e as pessoas ao nosso redor vão ver, você é uma pessoa diferente, o que você tem? Por que você é assim? Por que você age desse jeito? Porque eu sou temente a Deus. O Senhor Deus tem transformado a minha vida. Ele pode transformar a sua também. Jesus morreu na cruz por você. Creia nele.
O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, ele afirmou: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então nós devemos servir ao Senhor com reverência e temor. A igreja vive os princípios da palavra de Deus em comunidade, alicerçada nas Escrituras, desenvolve a comunhão com seus irmãos, é temente ao Senhor e por último, é necessário desenvolver a fé com seus irmãos. Viver a vida cristã é estar ao lado do outro irmão, junto, ajudando na caminhada, desenvolvendo relacionamentos saudáveis com os nossos irmãos. Então desenvolvemos esses relacionamentos na igreja, nas casas, nos eventos da denominação, pessoas por perto para nos ajudar a crescer na fé. E assim o Senhor Deus vai abençoando a igreja, o Senhor vai abençoando o corpo dele, o corpo de Cristo. Então, queridos irmãos da PIBLA, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem andando no temor do Senhor, sabendo que o Senhor Deus tem lhes abençoado, que estejam cada dia permanecendo nesses princípios da palavra de Deus, para que vocês também caiam na simpatia desse povo aqui em volta, que eles possam ver, passar aqui nessa rua e ver que aqui está uma igreja séria, uma igreja embasada na palavra de Deus. E que quando eles entrarem aqui, vocês vão ser bênção na vida deles, começando pela recepção, dando um sorriso, dando um abraço, um aperto de mão, dando boas-vindas, aceitando, recebendo bem essas pessoas. Essa pessoa vai vir aqui, vai ser bem recebida, vai chegar em casa e falar: olha, eu fui muito bem recebido nessa igreja vizinha nossa aqui, próximo domingo vai todo mundo lá. E assim a igreja começa a contagiar, a igreja começa a viver essas verdades na prática do Evangelho em relação aos incrédulos. Aqui na igreja os irmãos vão continuar na palavra de Deus, perseverando, sendo encorajados, sabendo que o Senhor, o temor do Senhor, vai nos mostrar a importância de permanecermos sempre. E assim saber que o Senhor Deus tem cuidado dos seus. O Senhor Deus continue abençoando os irmãos, continue abençoando o pastor William, o seu ministério, sua família, a liderança. E quero também agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe as suas vidas, no nome de Jesus.